Olá pessoal, nós vamos dar continuidade às nossas aulas online de mecânica geral e antes de mais nada a gente vai fazer uma revisão do conteúdo que a gente viu aí nas últimas aulas. Então a gente está trabalhando com o conteúdo de momento, vimos que temos aí duas formas para calcular o momento, uma delas é quando a gente calcula o módulo do momento, que é fazendo a multiplicação entre a força e o D, que é o braço de alavanca. Então, é muito importante que a gente entenda cada uma dessas grandezas, né? O M representando, então, sempre momento, força, a força que vai executar o momento, e D, o braço de alavanca. Lembrando que o D não é a distância. O braço de alavanca, ele é uma distância sempre formando um ângulo de 90 graus. Então, você tem que sempre traçar a linha de ação da onde a força está atuando com a linha de ação que passa por cima do ponto de análise e aí a distância formando ângulo de 90 graus vai ser o braço de alavanca. Também a gente pode calcular o vetor momento, que é dado pelo produto vetorial entre outros dois vetores, que é o vetor posição, que identifica a posição em relação ao ponto de análise em que a força está sendo aplicada. Depois a gente vai falar bem detalhadamente aqui sobre o vetor posição. E o vetor força, que é nada mais nada menos do que as componentes da força que está sendo aplicada no nosso corpo. Então, a gente tem aí uma pergunta muito importante, uma pergunta-chave no nosso conteúdo, que é como que a gente faz a análise quando a gente está trabalhando com o momento. Porque a gente tem aí um sentido quando a gente está trabalhando com o momento bidimensional, que a gente pode ter com que o corpo gire no sentido horário, né? Então, lembrando que quando a gente calcula o momento, a gente está calculando o torque, ou seja, a tendência do objeto a rotacionar. Então, ele pode estar rotacionando no sentido horário, e aí a gente vai definir que quando o objeto girar nesse sentido, o nosso momento vai ser negativo. No caso contrário, se ele girar no sentido anti-horário, então a gente vai considerar o momento como positivo. A gente faz essa definição para que a gente tenha, quando você chega a um resultado e esse resultado seja negativo ou positivo, você já consegue fazer análise e saber se ele está rotacionando então no sentido horário ou anti-horário. Nesse exemplo anterior aqui, nesse forma de a gente resolver, a gente usou o teorema de Varignon, que nos dá a informação do módulo do momento. Agora a gente vai resolver o mesmo problema, só que usando o vetor momento. Tá? Então, primeira coisa que a gente vai ter que fazer para usar essa forma de resolução também é decompor a força. Então, a gente já havia feito isso. Tínhamos encontrado aí a força X e a força Y. Escrevemos o vetor força. Então, reparem que a força X ela é positiva, porque ela está na direção do X positivo. E a força Y também é positiva, porque ela está apontando para cima. Então, escrevemos aí o vetor força. Agora, o segundo passo da nossa resolução é escrever o vetor posição, já que a gente vai utilizar outra forma de resolução. Como é que a gente escreve o vetor posição? Sempre o vetor posição, ele sai do ponto de análise e vai até onde a força está sendo aplicada. Então, esse aqui é o nosso vetor posição. Ele sai daqui, do ponto O, e vai até o ponto A, porque é da onde a gente está analisando até onde a força está sendo executada. Só que reparem o seguinte, como é que a gente vai escrever esse vetor posição? Eu posso escrever considerando que eu vou ter que andar uma certa quantidade aqui para a esquerda e depois uma certa quantidade para cima. Então, qual que é essa quantidade que eu vou ter que andar aqui para a esquerda? É nada mais, nada menos do que essa distância aqui que a gente tinha observado anteriormente, que é o cateto adjacente do triângulo. Então, na direção I, a gente vai andar no sentido negativo essa distância que é obtida multiplicando a hipotenusa vezes o cosseno do triângulo. Agora, na direção vertical, então, a gente vai ter que subir. O quanto que a gente sobe?
37,5 milímetros, aqui passando para metro, 0,0375, e mais o cateto oposto do triângulo, que é obtido através da hipotenusa vezes o seno de 60. Então, nosso vetor posição vai ser menos 0,125 na direção I, e positivo na direção J, 0,254. Agora que a gente já tem o vetor força e o vetor posição, a gente pode prosseguir para a próxima etapa, que é calcular o momento. Então, aqui eu já coloquei o vetor posição, o vetor força. O vetor momento é dado pelo produto vetorial de R e F. Como é que a gente calcula o produto vetorial? Através do determinante. Então, o que a gente faz é montar a matriz. Primeira linha, as componentes I, J, K, sempre dessa forma. Segunda linha, eu vou colocar aqui o vetor R, que é o vetor posição. Então, ele é as componentes aqui ó, na direção I, coloca embaixo de I, J embaixo de J. Como a gente não tem aqui a direção K, que a gente está avaliando um problema bidimensional, então a gente coloca 0 embaixo do K. Próximo, ou próxima linha, a força, então 9,4 na direção I, 3,4 na direção J e também na direção K é 0. Para resolver o determinante, o que a gente faz é duplicar as duas primeiras colunas. Então, a gente faz isso, simplesmente copia. E agora a gente vai calcular a multiplicação das diagonais primárias e secundárias. Então, as diagonais principais são obtidas multiplicando dessa forma. A gente vai ter aí componente na direção I, J e K. E também a gente vai multiplicar na diagonal secundária. Também vamos ter a componente IJK. Só não podemos esquecer que quando a gente multiplica a diagonal secundária, a gente sempre inverte o sinal. Então, vamos observar o seguinte. Na direção I, aqui ó, na diagonal principal, que está em vermelho, vou voltar um pouquinho aqui, tirar os azuis, a gente vai multiplicar esse número por 0. Então, vai zerar na direção I. Na direção I da diagonal secundária, que vai vir para cá, ó, também eu tenho 0 multiplicando. Então, quer dizer que na direção I eu não vou ter componente nenhuma, porque zerou tanto na principal como também na secundária. Na J, mesma coisa, ó. Aqui eu tenho 0 multiplicando 9,4 e aqui na J eu vou ter 0 também multiplicando menos 0,125. Então, a gente não vai ter componentes nem em X, nem na direção I, nem na direção J. Só vamos ter na direção K. Quais que vão ser essas componentes? Aqui na diagonal principal eu vou ter menos 0,125 multiplicando 3,4. E na diagonal secundária eu tenho positivo 0,254 multiplicando 9,4. Só que como isso aqui é positivo, já que ele é diagonal secundária, então a gente tem que considerar o sinal negativo. Sempre inverte o sinal. Então, zerou em X, zerou em Y, a gente vai ter, então, somente o resultado em K. Então, só procedendo aí as multiplicações, a gente encontra menos 2,81 Newton vezes metro, que é exatamente o valor que a gente havia encontrado anteriormente. Então, reparem o seguinte, como o nosso problema é bidimensional, quer dizer que a gente só tem informações em I e em J, o momento vai ser sempre na direção K. Observem também que a gente ficou aqui com sinal negativo, que significa que a gente tem o sentido horário. Então, vejam que nesse caso, nessa forma de resolução, a gente não assume, a gente não faz nenhuma análise do sentido durante o problema. A gente somente vai escrever o vetor força e o vetor posição e o resultado final, a gente já vai ter qual é o sentido no movimento. Agora, a gente vai resolver aí, agora é a vez de vocês, né, de colocarem a mão na massa. Então, um problema para que vocês resolvam, o problema é o seguinte. A plataforma uniforme, que tem uma massa por unidade de comprimento de 28 kg a cada metro, está simplesmente apoiada sobre barras de apoio no ponto A e no ponto B. Um trabalhador da construção civil, com 90 kg, sai do ponto B e anda para a direita. Em que posição S? Então, percebam que S é essa distância com que, aonde que o trabalhador está sobre ela, combinado do peso do homem e também da plataforma,
o momento vai ser 0 em relação ao ponto B. Então, percebam que aqui a gente tem o ponto A, o ponto B. Ao total, essa barra possui 8 metros, né, de comprimento. Então, percebam que a gente tem aqui uma massa de 28 quilos a cada metro. E o que a gente vai ter que determinar é em relação a este ponto aqui, qual que é o valor de S. Porque o que acontece? Como essa barra está simplesmente apoiada nesses pontos, se o trabalhador andar muito para a direita, obviamente que o torque que ele vai realizar, justamente porque ele tem uma força-peso, ele vai fazer com que essa chapa, que essa plataforma, ela rotacione. Né? Então, a tendência dela é rotacionar aqui no sentido horário, justamente porque ele está caminhando. Então, a gente quer saber em que posição que o momento é 0. Então, bora lá, papel e caneta aí, vamos calcular qual que é essa posição, e aí a gente vai discutir no nosso chat ao vivo, vamos realizar aí a resolução do problema e também tirar todas as dúvidas aí sobre o momento bidimensional para a gente partir para a próxima etapa, começar a estudar binário e também momento tridimensional. Bom trabalho e até daqui a pouquinho!